Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso, e a música da nossa análise de hoje é... Você é fã dessa banda? Gosta dessa música? Deixa aqui nos comentários. Meu primeiro contato com a banda e com a música se deram através da construção da análise musical de hoje e que veio inclusive através da sugestão de um dos inscritos aqui do canal. E foi interessante porque a letra é complexa, é desafiadora e tem aí como uma proposta diferente das músicas anteriores. Por que eu tô dizendo isso? Porque nas músicas anteriores sempre tende a ser a pessoa relatando uma dor própria, algo da qual ela está experienciando, da qual ela está tendo dificuldade, enfim, algo que ela está sentindo. E a música de hoje, ela traz um cenário diferente, onde nós, vamos imaginar que nós somos a pessoa da música, estamos sentindo ao ver outra pessoa passando por uma situação de sofrimento. Pode estar um pouco confuso, mas calma que ainda é só uma introdução do que vai vir por aí. Eu quero que você se responda agora, se pegue e pergunte e responda. O que você mais deseja para a pessoa que você mais ama na face dessa terra? Provavelmente você vai dizer coisas maravilhosas. Eu desejo sucesso, alegria, felicidade, muitos anos de vida. Parece até um parabéns aqui, né? Porém, agora imagine só a pessoa que você mais ama, que você deseja tudo de bom para ela, se autodestruindo. O que é autodestruição? É o que nós também chamamos de autossabotagem. É toda vez quando uma pessoa tem um comportamento que vai contra ela. Um exemplo disso, uma pessoa que abre mão dos seus sonhos ou uma pessoa que se entrega a algum tipo de vício. Quando a pessoa faz isso, ela está se auto-sabotando, ela está sabotando o bem-estar dela, está sabotando a felicidade dela. Um exemplo mais ainda perto do cotidiano, que pode estar passando perto aí de você, uma pessoa que tem um problema de saúde, que sabe que tem algumas restrições alimentares, por exemplo, mas ainda assim não segue essas restrições. Isso também é um tipo de autossabotagem. Aí agora para pensar. Como que você se sente ao observar de fora a pessoa que você mais ama praticando comportamentos que vão levar ela a se autodestruir, a sumir? Isso pode gerar um misto de sentimentos dentre eles. Medo, tristeza, raiva. O medo pelo medo de perder, a tristeza porque aquela pessoa muitas vezes significa uma base para você, é importante para você que ela esteja bem, ou raiva, querendo entender o porquê que ela está fazendo aquilo, sendo que você está ali prestes a ajudar, disponível, e aquela pessoa parece que não enxerga isso e você tenta conversar com ela e ela parece que não te ouve. É exatamente isso que a música vai trazer aqui. Uma pessoa que sente raiva ao ver a pessoa que ela ama se tratando mal, tá? E isso já começa no título da música, pois a música se chama Forasteiro, porque quando passamos a assistir a pessoa que nós amamos, assumindo posturas diferentes de quando nós conhecemos, é como se estivéssemos frente a frente com uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa desconhecida. E aí, para já ir encaixando esses apontamentos que eu estou fazendo, eu já vou trazer um trechinho da música que diz exatamente o seguinte: ajude-me a compreender o porquê você cede a todos esses desejos obscuros e inúteis. Então, ou seja, a raiva passa a olhar para os comportamentos que a pessoa que você ama está fazendo como algo inútil, como algo bizarro. E a pessoa tenta ali o tempo todo entender o porquê que aquilo está acontecendo. Só que o curioso da música é que de uma dúvida ela passa a ser transferida para meio que um puxão de orelha, meio que para uma discussão, uma chamada de ação, que é quando a pessoa diz assim: mentir para si próprio novamente, suicida imbecil. O que mais vai ser preciso para fazer que você entenda? Cansei disso. Por que você quer jogar tudo fora dessa forma? Tanta bagunça, eu não quero assistir isso em você. Então veja, uma pessoa que está cansada, esgotada de ver a pessoa que ela ama se autodestruindo e se perguntando o que mais é preciso fazer para que você entenda que isso que você está fazendo não é bom. E que ela, inclusive, a pessoa que está assistindo de fora, está sendo afetada e que diz: cansei dessa bagunça, eu não quero assistir você fazendo isso contigo. E
cabe aqui a mim voltar nessa parte quando ele traz como suicida, imbecil, e juntar com um outro trechinho ali, né, uma outra frase da música que diz uma bala por vez, porque pensando nessa autossabotagem, na autodestruição que eu estava explicando inicialmente, essa ideia de suicida imbecil, essa ideia de uma bala por vez é o se matar aos poucos. Né? Quando uma pessoa puxa um gatilho, é como se acabasse de uma vez a ideia que se passa. Mas quando traz a ideia de que é uma bala por vez, e a autossabotagem, o autodestruimento é exatamente isso, é você se matar aos poucos. É nesse sentido que ele quer dizer. Ele não está em nenhum momento se referindo de uma pessoa que tirou a própria vida ou de uma pessoa que está prestes a tirar a própria vida de uma vez. Não, ele está falando de uma pessoa que está fazendo isso aos poucos. E aí, não o bastante, essa raiva que a pessoa está assistindo de fora, sentindo, ela passa a passar por uma outra transição ali na música, que é quando de uma bronca, de um puxão de orelha, passa a dar voz para uma agressão, para uma violência, que é quando diz rainha do drama, narcisista. Porém, não estamos aqui para decifrar se o que a pessoa está fazendo com a vida dela realmente é um drama, se é realmente um traço de um narcisismo, se é um ego inflado ou o famoso chamar a atenção que as pessoas gostam bastante de usar em situações parecidas. Mas a questão é que o que faz pensarmos que falar vai ser o suficiente para ajudar essa pessoa a enxergar o que ela está fazendo com ela mesma? Sendo que ela não está sendo capaz de ouvir os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, o que leva também a já compreendermos que o fato dela já estar se comportando de tal forma já mostra que tem uma dificuldade muito grande ali de reconhecer as próprias emoções, de lidar com as próprias frustrações, com as expectativas de vida. Nós entrarmos ali e falarmos, talvez só complemente mais ainda a ela se aprofundar, a ela negar escutar, a negar entrar em contato de que talvez ela precise sim de uma ajuda, de que talvez ela esteja com dificuldade e precisa encontrar alguma forma de sair daquilo. E aí nesse ponto você chega e pode pensar: e como ajudar? Se eu falando não ajudo, não fazer nada é o que você está querendo sugerir? Muitas vezes o melhor a se fazer em situações como essa é recorrer a mais pessoas que são do convívio ali dessa pessoa com você, para que possam criar ali uma rede de apoio para ajudar essa pessoa que precisa e principalmente colocando-se à disposição, que é ao invés de chegar dizendo o que ela tem que fazer, chegando e perguntando o que você pode fazer, o que ela gostaria que você fizesse para que ela pudesse ser ajudada. A própria pessoa já vai trazer ali muitas respostas daquilo que você está tentando entender, que é o que uma das partes da música traz. Ajude-me a compreender o porquê. Só que às vezes você quer que ela explique da forma como você quer. Porém, mude essa posição, permita que ela explique da forma dela, tá? E aí é interessante pensar que não existe uma resposta ideal do que se fazer em casos como esse, tá? Visto que esse hábito de se autodestruir pode ser de diversas formas. Então, cada caso, cada pessoa ali que, se entrega para as drogas, para algum tipo de vício, ela vai se manifestar de uma forma muito diferente. Algumas têm essa autodestruição mais sutil, outras têm essa autodestruição mais agressiva. Então, tem que ser sempre avaliado o que é melhor a ser feito nessas situações. Porém, eu destaco aqui a reflexão que o último trecho da música traz para pensarmos aqui juntos, que ele diz exatamente o seguinte: se você escolher puxar o gatilho, faça isso bem longe daqui. E aí pode trazer a ideia de que essa pessoa abandonou aquela que ela amava. E a questão, na verdade, é o reconhecer os limites. Na verdade, você, quando se coloca na posição de ajudar alguém,
Você se coloca disponível, a pessoa tem o poder de escolher ou não querer ser ajudada, mas é importante também você reconhecer o quanto você está disposto emocionalmente para se envolver a fundo com a questão daquela pessoa, com a dificuldade dela, porque caso contrário, se você não conseguir estabelecer os seus próprios limites dentro dessa relação, por exemplo, é muito provável que você se afunde junto. Não é estranho quando, por exemplo, eu vejo pessoas que perderam pessoas, né, aí queridas, e que na sequência também estão entrando no mesmo ciclo de autodestruição, de culpa, de muitos sentimentos negativos. Então, justamente para evitar esse tipo de coisa, é importante construir essa rede de apoio para que você não fique sobrecarregado, para aquela pessoa também ser assistida por várias outras pessoas. Essa rede, inclusive, pode ser composta por mais familiares, mais amigos, profissionais, que é o mais importante, porque quando isso vai começando a acontecer, quando vai começando a caminhar de uma forma para um caminho mais grave, é importante ter algumas intervenções ali de profissionais, mas independente disso, é importante que você aprenda a se proteger, reconhecer os seus limites, para que você não assuma esse perfil que a música traz, da raiva, da indignação, de olhar para a pessoa com olhos que você talvez nunca tenha desejado. Se sem perceber, você vai estar olhando para essa pessoa exatamente com os olhos que ela mesma está se vendo. Então, se você não quer reproduzir o que ela mesma já está fazendo, mude a fita, mude o comportamento, procure alternativas das quais você ainda não usou, porque provavelmente aquilo que você está querendo usar para ajudá-la não está ajudando, e talvez a resposta esteja fora do seu campo perceptivo. Por isso muitas vezes é importante a gente realmente se desligar um pouco e olhar para fora. Então vamos olhar para esse trecho final de que quando a pessoa olha para quem ela ama e diz: se você escolheu isso, faça isso longe de mim. Vamos entender não como um abandono, mas vamos entender como uma pessoa que está se protegendo, visto que ela está sofrendo muito por assistir de perto aquilo. Então, dito isso, a melhor decisão a ser tomada vai de acordo com a sua realidade, com aquilo que você está vivendo e com a situação que a pessoa também está passando. Então, por isso que eu até disse agora há pouco, não existe resposta certa ou demanda que vai realmente recorrer ali a um caminho já pré-determinado. Cabe muito de nós de termos sensibilidade e maturidade para saber o que é melhor dentro de cada uma das situações. Porém, em hipótese nenhuma, mergulhe junto com a pessoa dentro da dificuldade que ela está passando. O que você achou da análise musical de hoje? Ela foi bem complexa de fato e é importante termos essa troca aqui nos comentários, então deixa aqui a sua opinião, o que você achou. E se você gosta desse tipo de conteúdo, conhece outras pessoas que gostem, compartilhem com elas, curtam e se inscrevam no canal, ok? Te vejo na próxima, um beijo da Bia e até lá!